E aí vamos supor agora que, beleza, a pessoa já aprendeu ou você quer dar ali uma tarefa um pouquinho, digamos que mais avançada ali para a pessoa, né? O que você faria? O que você faz, né? Tarefas intermediárias, né? Quais são as tarefas aqui que eu considero como intermediárias para você formar uma equipe, né? Ou seja, a pessoa já vai ter que ter um grau de conhecimento um pouquinho melhor, tá? Você, por exemplo, pedir para a pessoa crie uma planilha de controle, tá? Ou seja, uma planilha de controle, seja ela qual for, pode ser uma planilha de custos de inventário, pode ser uma planilha de monitoramento diário de atividade, né? Se a pessoa for um fiscal de campo, né? Ou seja, você vai falar para a pessoa, olha assim, ó, eu quero que você faça para mim uma planilha para a gente fazer aqui como que uma aferição de quais funcionários estão produzindo mais, o que cada um faz em sua função, e aí você delega essa função para a pessoa, né? Quando a pessoa tem que criar uma planilha, ela tem que ter ali minimamente um conhecimento do que a planilha vai ter que fornecer de informação, quais os dados a planilha quais os dados você tem que coletar para colocar na planilha, uma vez que aqueles dados estejam coletados e lançados na planilha, como que aquela planilha vai fazer todos os cálculos envolvidos, ou seja, é um trabalho aqui que ele requer um pouquinho mais de conhecimento sobre aquela atividade, sobre aquela função. Se a pessoa já tem esses conhecimentos, é uma ótima maneira dela desenvolver esse tipo de situação, esse tipo de controle. Se a pessoa não tem esses conhecimentos, é uma ótima oportunidade para a pessoa correr atrás desses conhecimentos, tá? E desenvolver esse tipo de atividade, tá? Então, por isso que eu achei interessante colocar isso como uma tarefa intermediária, tá? Crie uma planilha de controle, que a pessoa fazendo isso, ela vai se desenvolver cada vez mais, tá? Uma outra atividade aqui intermediária, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Tá? Uma outra atividade intermediária, tá? É você dar para a pessoa, olha só, coordene uma equipe de campo. Ou seja, a pessoa já vai estar lá no campo, né? E aí você delega isso para a pessoa, olha, tem essa equipe aqui, vamos supor, uma equipe de inventário, né? Vai ter lá uma pessoa para aferir a altura, uma pessoa para medir circunferência, se for em floresta nativa, uma pessoa para identificar as espécies, né? Uma pessoa talvez ali para anotar, né? E aí, para uma das pessoas, você dá essa tarefa intermediária. Você que vai coordenar a equipe, você que vai fazer aqui uma anotação do quanto tempo de rendimento vocês estão fazendo aqui em cada parcela. Você vai ter aqui uma estimativa de quanto tempo de deslocamento de uma parcela até a outra, ou seja, você vai dando como é que eu posso dizer, essas funções para a pessoa, de tal forma que a pessoa ela vai conseguindo, né, criar aí esse conhecimento sobre o que envolve como um todo fazer aí um trabalho, tá? Então, é importante também fazer isso no campo, né? Uma equipe de campo, por isso que eu até coloquei aqui, você coordenar, dar essa função, coordenar a equipe de campo vai fazer com que a pessoa consiga se desenvolver melhor, tá? Uma outra tarefa intermediária é você dizer para a pessoa o seguinte, ó, avalie, né, se os documentos do checklist estão corretos, tá? Ou seja, aqui já não é uma tarefa iniciante. Se a pessoa lá, o estagiário, juntou todos os documentos, então eu considero isso como uma tarefa intermediária. Você entregar isso para outra pessoa da equipe, falar assim, olha, avalia se está faltando alguma coisa, vê se os documentos estão corretos, se o relatório está aí, se os dados estão aí, se o projeto já está bem montado ou não, ou seja, avalie se os documentos do checklist estão corretos, isso também vai fazer com que a pessoa consiga vislumbrar aí essa questão do checklist do projeto de monitoramento, tá? Uma outra tarefa aqui intermediária também é você pedir para a pessoa o seguinte, olha, faça um relatório de campo, tá? Ou seja, já foi feito o levantamento de campo, e aí você delega isso como uma função intermediária, né?
Ó, vai lá e faz o relatório de campo. Para a pessoa fazer o relatório, ela tem que ter o conhecimento ali dos cálculos envolvidos, a pessoa tem que ter o conhecimento ali sobre as principais informações que foram coletadas. Para fazer um bom relatório de campo, a pessoa tem que ter um conhecimento sobre quais são os objetivos do trabalho, né? Ou seja, ela vai receber aquela informação e ela vai fazer o relatório de tal forma que aquele relatório ele vai atender um determinado objetivo, tá? Então, você dando isso como uma tarefa intermediária para um funcionário, um colaborador, vai ajudar muito a ele se desenvolver, tá? E aí, com isso, o seu trabalho, o seu projeto, ele vai ter muito mais chances de ser aprovado, tá?